Nós estamos falando um pouco de inteligência emocional, né? Você acabou de dizer aqui que você não é mais o mesmo líder do que há 20 anos atrás, então você já um pouco mais de experiência, já passou por algumas gerações dentro dessa liderança, né? Uhum. Uma igreja de mais de 8 mil membros, diversas faixas etárias, mas especificamente para o público jovem, um público de uma modernidade um pouco mais rápida, mais acelerada, que tem uma dificuldade de lidar com frustração. Como que um líder lida com uma geração que tem a dificuldade de ser frustrada? Todo líder vai ser frustrado em algum momento da sua liderança. Eu me lembro quando Paulo escreveu a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, e ele está no final da sua vida. Paulo está passando o bastão para Timóteo, essa que é a verdade. Ele sabia que o ministério dele estava chegando ao fim, e havia ali um pressentimento de que ele morreria, como ele morreu em Roma. Então ele dá várias instruções nas duas cartas a seu filho na fé, que foi Timóteo, e quando chega na segunda carta, capítulo 4, ele começa a citar o nome de pessoas que o abandonaram, como Demas, como Alexandre o Latroeiro e alguns outros que deixaram o ministério. Amaram mais, como ele disse, o mundo do que ao ministério que estava com eles. E o que eu vejo ali é um Paulo em frustração. Paulo está frustrado. Paulo está como qualquer um de nós fica, qualquer ser humano. Nós nos frustramos. Eu me lembro uma vez chegar numa igreja de um grande líder no Brasil, e uma igreja monumental no Nordeste, e ele me chamou para pregar. A igreja estava muito cheia. Quando terminou o culto, ele disse assim: eu já formei centenas de pastores, mas a metade me traiu. Ele não me conhecia, ele não sabia muita coisa sobre a minha vida, mas eu percebi que o coração dele estava cheio de uma frustração com aquilo que ele havia plantado em alguns líderes. Isso faz parte da liderança. Como foi no caso de Paulo, ele também se frustrou. Agora, a frustração não pode impedir a continuidade do ministério. E para isso, o que exerce o ministério de liderança tem que ter consciência do seu chamado. A consciência do porquê que eu estou aqui. Quem me chamou? Quem me deu autoridade? Foi Jesus que me chamou? Eu estou aqui por causa dele? Eu sei o que eu tenho que fazer? Esse líder que tem esse nível de consciência, ele vai se frustrar, porque faz parte da vida e muito mais da liderança, mas ele não vai desistir. Paulo, apesar de toda a frustração com seus companheiros de ministério, ele não desistiu. Ele continuou, ele escreveu a Timóteo e ele ainda disse: mas Lucas está comigo, Lucas está comigo. Nem tudo está perdido. E quando você vier, me traga Marcos. Isso é interessante, porque ele havia brigado com Barnabé por causa de Marcos. Em uma viagem missionária, ele não queria que Marcos estivesse, mas olha a capacidade e a competência de um líder. Ele pôde rever, num outro momento, entender a potencialidade de Marcos. Como Marcos agora podia ser útil, e ele recomenda a Timóteo: quando você vier, traga Marcos com você. Quer dizer, aquele que uma hora não foi útil ou não foi próprio, se torna uma pessoa importante no ministério de Paulo, na segunda carta a Timóteo. Então, eu estou citando Paulo e Timóteo, mas eu podia citar muitos outros líderes da Bíblia, do Novo e do Velho Testamento. O próprio Jesus sai do momento de oração no Getsêmani e encontra por 2 ou 3 vezes os discípulos dormindo. E ele pergunta: vocês não podem velar comigo nem uma hora? Quer dizer, será que não aprenderam nada? Será que não entenderam? 3 anos juntos, porque ali ele estava perto do encerramento do ministério, perto da morte que ele passaria na cruz. Não é só Paulo, não foi só Jesus, mas Davi, Jacó, Abraão, Pedro e todos os outros, e nós passamos por frustrações. E a frustração
ela pode ter um poder enriquecedor enorme para o crescimento. O que eu aprendo quando sou frustrado? Nem tudo vai estar em ordem como eu gostaria. Eu vou me frustrar. É importante a criança ser frustrada. É muito ruim quando o pai e a mãe querem entregar tudo a uma criança. Tem medo que ela se frustre, mas ela vai se frustrar. Ela vai receber um não. Ela vai ter uma nota ruim na escola. Ela vai acordar no dia mal. Ela vai ter uma dificuldade. Então faz parte da existência o aprendizado da frustração. E uma criança precisa aprender. Às vezes temos alguns líderes mimados, né? Mimados na sua história. E quando chegam na liderança, eles não sabem ouvir um não. Eles não sabem como lidar com a frustração. Por quê? Acham que a liderança vai atender todos os caprichos do seu coração, que a vida vai lhe responder favoravelmente sempre. Isso não vai acontecer. A frustração é parte da existência humana. Ela é importante para o crescimento. Nós precisamos aprender o que a frustração pode ensinar para nós. E aí você falou um pouquinho da inteligência emocional no início. Esse é um tema maravilhoso, fantástico, que eu tenho muito apreço. Quando a gente fala de inteligência emocional, é um outro tipo de inteligência. O Gardner fala das inteligências múltiplas, que o pastor Silvino Neto tanto defende, ele que é um doutor na área de educação, membro de nossa igreja. Mas a inteligência emocional é um tipo fundamental de inteligência, aonde eu nunca vou mostrar ou esperar perfeição. Não existe perfeição no escopo humano, mas eu vou esperar equilíbrio. Então, inteligência emocional tem como sinônimo equilíbrio. É uma pessoa que ela vai conseguir equilibrar entre o bom e o mal, um momento mais fraco e um momento mais forte. Ela não é perfeita, mas ela vai buscar esse equilíbrio na sua saúde. E uma coisa importante, hoje nós temos, talvez pela situação desse contexto do século XXI, a questão multigeracional, as mídias sociais. Nós temos uma geração muito ansiosa, e às vezes pecando no que diz respeito ao seu equilíbrio emocional. Então a gente precisa buscar este equilíbrio. As grandes organizações do mundo hoje, elas valorizam, continuam valorizando a inteligência cognitiva, é fundamental. Qualquer pessoa que vai realizar um trabalho, ele tem que saber por que ele realiza aquele trabalho e ele tem que ter competências para realizar. Mas as grandes organizações estão valorizando até muito mais a inteligência emocional dos seus profissionais, dos altos executivos, dos executivos de alta performance, do que até a inteligência cognitiva. Porque de nada adianta um cara muito inteligente cognitivamente e que não tem equilíbrio. Um cara que surta com facilidade, que agride pessoas, que não respeita o espaço do outro, isso hoje não funciona. Então a inteligência emocional te dá essa capacidade de você autogerir as suas emoções. Você administrar suas emoções dentro de um ponto de equilíbrio. Lembrando que nenhum de nós é perfeito, mas a gente vai procurar isso. E detalhe, não conseguiu sozinho? Pede ajuda. Para isso, nós temos profissionais de saúde, em vários níveis. Já houve muito preconceito com a própria psicologia, com a psiquiatria. Hoje, nós somos suficientemente esclarecidos para sabermos que isso é importante, que é bênção de Deus, é ferramenta de Deus, quando eu posso ter uma ciência no campo da mente humana que vai me ajudar a me entender e a ter mais equilíbrio. Então, se você não está conseguindo ter o equilíbrio, procure um médico, procure um terapeuta, procure um mentor, quem sabe o uso de um fármaco, né? Que é para mim também uma bênção. A medicação é uma bênção quando bem usada. A ciência é uma bênção de Deus. Foi Deus que deixou o homem descobrir na própria natureza alguns componentes que vai ajudá-lo
no desenvolvimento. Então, nós temos que ser livres. Precisou de ajuda? Busque ajuda. Precisou de uma medicação? Tenha coragem de tomar. Tenha a orientação certa. Mas a inteligência emocional é fundamental na liderança. Nós podemos ficar aqui horas falando sobre a necessidade de líderes equilibrados. Lembrem sempre de uma coisa: um líder doente adoece os seus liderados. Um pastor doente adoece a igreja. Um líder doente, ele vai trazer sequelas muito sérias àqueles que o admiram, que o seguem, que o ouvem. Então é muito importante eu saber que o meu líder, ele está em equilíbrio. Ele não é perfeito. Nenhum líder é perfeito, mas ele está em equilíbrio. Ele está conseguindo conduzir com saúde. E a saúde nada mais é, no seu conceito, do que equilíbrio.